Muito bem, irmãos, mais um texto da palavra do Senhor, lido e ouvido. Eu espero que você esteja sendo edificado por esses estudos. Só lembrando, antes nós estávamos fazendo os estudos direto na palavra do Senhor, estudando os livros da palavra do Senhor, o texto, e falando a respeito do texto. Agora nós estamos fazendo um momento de devocional com o tema sobre a série Ser Discípulo, o que é ser um discípulo de Jesus. Então você vai ver aí no canal, aí, se você está pegando esse vídeo hoje, você vai ver que tem outros vídeos aí para trás, uns 4 vídeos ou 5, escritos série Ser Discípulo. Você pode pegar lá desde o início e acompanhar. E paralelo a isso, nós estamos mandando um áudio para os irmãos junto com a Bíblia, lerem e ouvirem o áudio do texto bíblico também. Hoje nós estamos na primeira carta do apóstolo Pedro. Amém? Então nós estamos falando sobre ser discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? Falamos sobre a morte do eu, falamos sobre as virtudes, né? Estamos falando sobre as virtudes, o que é ser um discípulo de Jesus, as virtudes que Jesus nos ensina, né? Obediência. Ontem nós vimos sobre submissão. E hoje nós vamos ver mais uma virtude muito clara na vida de Jesus e que fica para nós como ensinamento para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Estamos vivendo aí um tempo de pandemia, não é um tempo muito fácil, por isso nós estamos fazendo essas devocionais. Minha oração é que você esteja sendo alimentado nesse momento ainda de isolamento, de afastamento. Nós estamos voltando aí muito lentamente, mas a minha oração e o propósito desse trabalho é que você não fique correndo risco de inanição espiritual, mas que você seja alimentado pela palavra do Senhor. Hoje nós vamos então pensar um pouco na questão do discípulo, de ser discípulo, com base na terceira virtude que aprendemos com Jesus, que é o perdão e a comunhão. O texto que nós vamos ler está lá em João capítulo 13, no verso 35, que diz assim: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós vamos ver aqui a respeito de amar uns aos outros. Amar uns aos outros e comunhão, desculpa, corrigindo aqui, não é perdão e comunhão. Nós vamos falar sobre o perdão também, está dentro. Mas a virtude que Jesus nos ensina para todo aquele que é discípulo é amar uns aos outros, ter comunhão uns com os outros. Jesus é muito claro. Jesus vai dizer que as pessoas de fora, que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele se nós amarmos uns aos outros. É uma palavra, o amor, né? É uma palavra bastante batida, mas ela jamais pode se desgastar dentro do nosso contexto, dentro das nossas igrejas e dentro do nosso coração. Não pode ser um jargão, não pode ser uma palavra que não tenha peso, porque essa é a marca maior de um discípulo de Jesus. E Jesus vai ser claro aqui. Jesus vai falar que o povo lá fora vai conhecer que somos seguidores dele, que somos discípulos dele, se nós amarmos uns aos outros. Porque essa é uma verdade na vida dele. Durante os 3 anos que Jesus viveu aqui, nós vamos ver que o amor flui pelos poros de Jesus. O amor vai fluindo pelas palavras de Jesus, pelas atitudes de Jesus, pelo toque de Jesus. Sempre o amor, ele é uma marca muito forte na vida de Jesus e na nossa vida também, como nós vamos ver aqui. Um amor forte e consistente está intrinsecamente, profundamente ligado à questão do perdão, de nós perdoarmos uns aos outros. Amor e perdão, eles caminham
de uma forma muito íntima, né? Quase que inseparáveis, é óbvio, porque o perdão, ele faz parte ele é necessário quando você tem um relacionamento com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa ou com várias pessoas. E isso dentro da igreja, com muita gente, cada um com a sua história, cada um com o seu temperamento, é necessário que a gente pratique e que viva o perdão. Esta não é uma opção para o discípulo. Perdoar não é uma opção para nós. Perdoar é compulsório para todo aquele que foi perdoado. Qual é a dificuldade de perdoar? Por que algumas pessoas têm muita resistência ao perdão? Não, perdoar é difícil para todos nós, mas ainda assim nós fazemos força para perdoar. Mas por que algumas pessoas dizem que não perdoam? Algumas pessoas que estão na igreja dizem que não perdoam. Porque não entenderam o perdão que receberam de Deus. Quando você entende o perdão que você recebeu de Deus, aquilo que alguém te fez é infinitamente menor do que aquilo que você fez com o Senhor. Então, o meu pecado contra o Senhor, ele é muito maior do que o pecado que qualquer pessoa possa cometer comigo, de qualquer falha que qualquer pessoa possa cometer, né, comigo. Então, a pessoa que tem essa resistência ao perdão é porque não sabe do perdão que recebeu. Esse é o problema de muitos, né, de não entender o perdão que recebeu de Deus. Jesus morreu por nós, por qualquer pecado e antecipadamente. Não importa o que você faça, querido, não importa aquilo que você faça, você já está perdoado. Não importa o que você fez, não importa a tua vida, não importa o que você faz, não importa o que você vai fazer, o perdão já foi outorgado lá na cruz do Calvário. Jesus já morreu por todos os nossos pecados. Significa que você pode pecar à vontade? É lógico que não, é óbvio que não. O perdão do Senhor, ele entra na nossa vida, ele invade o nosso coração trazendo paz, quando ele é provocado por arrependimento. Quando você arrepende, quando você se quebranta, quando você confessa ao Senhor com tristeza, o Senhor te perdoa, ele libera o perdão dele sobre a tua vida e você pode viver em paz. Deus te perdoou. Algumas pessoas não se perdoam a ele mesmo. Então nós também precisamos perdoar os outros e nos perdoar também, porque às vezes a nossa história é uma história nebulosa, né? É uma história em que a gente magoou muita gente, em que a gente fez muita gente sofrer. Querido, isso não importa mais, se perdoe, porque Jesus já te perdoou. E aí, eu não preciso falar muito nisso, mas é uma necessidade que todos nós temos também, de apagarmos o nosso passado para nós, não deixarmos as feridas antigas ainda abertas. Não, Jesus derrame o bálsamo dele sobre a tua vida, se você tem uma ferida aberta, que o Senhor te ajude a cicatrizar essa ferida com o bálsamo do perdão dele, que já está sobre a tua vida. E você também perdoa os outros, nós perdoamos os outros, não porque nós somos bons, não porque nós somos crentes, mas por causa do perdão que nós recebemos. Eu não perdoo alguém porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou muito santo, ou porque eu sou muito crente, não. Eu perdoo porque eu sei do perdão que eu recebi. A gente perdoa por causa do perdão de Deus. Nós amamos uns aos outros porque nós fomos amados primeiro por Ele.
O poeta George Herbert, um poeta inglês, ele disse que aquele que não perdoa destrói a ponte pela qual ele vai passar. Interessante a palavra desse servo do Senhor. Aquele que não perdoa destrói a própria ponte pela qual ele vai passar. O perdão, ele não só abençoa a outra pessoa, mas ele abençoa a mim também. Num dito popular, alguém disse isso aí também, que não perdoar é tomar chumbinho para que o outro morra, né? Para que o outro seja envenenado. Olha também que coisa interessante. Não perdoar é tomar chumbinho, sou eu tomar chumbinho para que o outro seja envenenado, para que o outro morra. A falta de perdão, ela faz muito mal primeiro para mim. Então é necessário que a gente perdoe. Você já ouviu muito falar sobre o perdão, né? E se você tem dificuldade, dobra o teu joelho e peça ao Espírito Santo para fazer essa obra na tua vida. Perdoar é um milagre. E milagre não sou eu nem você que realiza. Milagre é coisa do Senhor. Algumas pessoas, por um temperamento mais dócil, talvez seja mais sensível ao Espírito Santo. Mas perdoar sempre é uma questão de milagre. E milagre que o Senhor sempre realiza e sempre quer realizar na nossa vida. Então, amar uns aos outros tem a ver com perdão. Nós vemos isso claramente na vida de Jesus com os seus discípulos e de Jesus conosco, principalmente por causa daquilo que ele fez lá na cruz, morrendo em meu lugar. E a outra coisa ligada a amar uns aos outros é comunhão. Nós temos comunhão, comunhão vem de comum, de termos algo em comum, de vivermos em comunidade, né? E aí a gente está falando, é claro, de igreja, e chega a ser até um assunto meio chato já, né? De que muita gente não participa de uma igreja porque a igreja não é perfeita. É verdade, a igreja não é, a igreja nunca foi e a igreja nunca será perfeita. Na minha vida, eu participei apenas de 2 igrejas, e todas as 2 igrejas com irmãos maravilhosos, mas ainda assim era uma noiva que estava descabelada, que ainda sempre falta acertar um fiozinho de cabelo. Ela só vai estar pronta quando o Senhor a tomar em seus braços, santa e pura e imaculada. Então, é uma questão assim, meio enjoada, né? Eu não participo de igreja porque a igreja tem cheia de gente de problema. Na verdade, não é isso. Na verdade, é porque não quer se comprometer, não quer assumir responsabilidade. Não existe discípulo que anda sozinho. Jesus mandou os primeiros discípulos de 2 em 2. Depois ele mandou os 70. E depois, a partir de Atos capítulo 2, ele enviou a sua igreja. Você precisa estar ligado a uma igreja. Se essa igreja se reúne numa casa, se essa igreja se reúne num prédio, num salão, na rua, no campo, numa praça, onde for, mas você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa fazer uma aliança com outros irmãos que professam a mesma fé. Por quê? Porque você precisa abençoar. A vida cristã consiste em amar um ao outro, em ajudar um ao outro. Deus quer usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas e também usar a vida de outras pessoas para poder abençoar a tua vida. É uma desculpa muito esfarrapada dizer que não faz parte de uma igreja porque teve decepções. Não, é hora de parar com essas coisas, né? Eu me decepcionei, eu não vou mais, eu vou fazer biquinho, eu vou fazer pirraça. Não, procura uma outra igreja. Né? Tem igreja do azul, tem igreja do amarelo, tem igreja do vermelho, tem igreja do preto, tem a igreja tranquila, tem a igreja do rock and roll, tem a igreja do reggae.
tem o que você quiser. Então procure uma igreja onde você possa servir ao Senhor. E você só pode servir ao Senhor, guarda isso, querido. Você só pode servir ao Senhor fazendo parte de um corpo, né? Sendo membro de um corpo. Os únicos na Bíblia que tinham a liberdade de não estarem ligados completamente a uma igreja local eram os missionários. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que ia de cidade em cidade plantando igrejas, mas ainda assim ele estava ligado sempre à igreja de Jerusalém. Ele era um missionário da igreja de Jerusalém junto com os seus amigos. Fora isso, todo mundo precisava estar ligado a uma igreja local, ter comunhão uns com os outros. Se você está afastado de uma igreja, volta, querido, porque você está em pecado. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz que ninguém deve deixar de congregar, de ajuntar, de estar junto, de comungar, de ter comunhão com outras pessoas. Ninguém está liberado disso. Então, se você está afastado da igreja de Jesus, talvez por decepção, e às vezes decepções genuínas, mas procure uma outra igreja onde você possa ser útil, onde você possa ser um dedo, onde você possa ser um olho, onde você possa ser um pé, para poder abençoar todo o corpo de Cristo. Não há relacionamento com Deus sem outros nessa relação. Você não pode andar sozinho, você não pode fazer parte de uma caminhada isolada. Você não é uma ilha, disse alguém. Você faz parte de um rebanho, do rebanho de Jesus, do rebanho universal que o Senhor Jesus vai tomar para si. Enquanto andarmos aqui também do rebanho local. Então faça parte do exército de Jesus, né? E a gente fala em exército, a gente fala de muita gente. Não existe exército de um soldado só. Então você precisa estar ligado a uma igreja, né? O próprio Jesus não andou aqui sozinho, podia fazer isso, mas nós vamos ver aqui na sua palavra que ele logo no início do seu ministério, ele escolheu 12. Ele já fez a tua igreja de 12, logo essa igreja começou a crescer, outros começaram a chegar, né? E Jesus é o ponto central da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Não existe igreja em que a cabeça seja outra a não ser Jesus, né? Você que é do interior sabe, né? Quando você mata uma galinha, corta a cabeça da galinha, por alguns segundos ela ainda sai correndo sem cabeça, mas logo, logo ela vai bater lá num canto morta. Jesus é o cabeça da igreja e ele não pode ficar em outro lugar, senão na direção. Ele é o ponto central da igreja. Ele é o fundador da igreja, ele é o sustentador da igreja. Ele morreu por uma igreja e ele vai voltar para levar a sua igreja. Ele não vai me levar, ele não vai levar você, ele vai levar a sua igreja. Então você precisa, como discípulo de Jesus, além da obediência, além da submissão, você precisa amar, exercer o amor, exercer o perdão e também viver em comunhão uns com os outros. Que seja assim, que essa palavra fique guardada no nosso coração e possa frutificar. Se envolva numa igreja, se envolva numa obra, se comprometa numa igreja em todas as dimensões, seja espiritual, seja material. Pessoas precisam de você e você também precisa de outras pessoas. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Vamos pregar o Evangelho amando-nos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quem ama, perdoa, e quem ama, caminha junto. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.